Bom dia, hoje é sexta-feira, 23 de junho de 2023, sextou novamente aqui na Faria Lima e voltamos para mais um Oriz Podcast. Eu sou Carlos Caval e aqui comigo nosso economista-chefe Marcos Demarque. Tudo bem, Marcão? Bom dia, tudo bom, Caval? Então, o assunto da semana, a gente tinha se comprometido naturalmente à reunião do Copom, né, o grande evento aí realizado aí na quarta-feira. Ontem eu estava viajando fora e pudemos então fazer esse podcast hoje, também aproveitando aí toda a reflexão, né, posterior à reunião do Copom. Marcos, vamos só passar rapidamente pelos principais pontos aí, né? E depois a gente evolui até na direção do como é que está o nosso call com relação aos movimentos futuros. Claro. Assim, temos 2 dias, né, da decisão, né? Então já está bastante, vamos dizer assim, digerido, tanto pelo mercado como pelos economistas, analistas, aí a decisão do Copom. Chama a atenção para alguns pontos. O primeiro é que, conforme esperado, né, ele retirou aquela parte do comunicado, né, onde ele dizia que não iria hesitar em retomar o ciclo de ajuste monetário caso ficasse evidente que a desinflação não estava caminhando da maneira que ele gostaria, né? Isso aconteceu, ou seja, o risco de ele subir o juro, ter que subir os juros, desapareceu por completo, né? Isso já era um risco bastante baixo, mas aconteceu. O segundo ponto, né, acho que é o que ficou os analistas, os jornalistas ficaram muito debruçados aí nos últimos dias, é a história de que você não teve uma abertura muito grande, né, por parte do Banco Central para um corte em agosto, embora ele não tenha fechado a porta, né, não ficou claro que ele já está com o dedo no gatilho para cortar os juros em agosto, embora também não tenha, não existe maneira de você ler ali e falar assim, não tem como ele não cortar ali em agosto, né. Mas para nós economistas, né, que ali a gente se debruça muito na parte técnica, né, no trabalho que o BC faz, os números, né, isso para a gente interessa muito, né. Chamou atenção a projeção de inflação que ele anunciou, né, para 2024, né, muito baseado em modelos, né, e houve uma redução menor do que se esperava para o cenário de inflação em 2024. Relembrando, na última reunião do Copom, a projeção dele, utilizando os inputs do relatório Focus, colocava a inflação de 2024 em 3,6%. E no comunicado de antes de ontem, né, essa projeção caiu para 3,4%. Então caiu 0,2 ponto percentual. Né? Então isso era menos do que o mercado esperava. O mercado esperava alguma coisa mais perto de 3,2, 3,3. Pode parecer pouco, né? A gente está falando de 0, alguma coisinha para lá ou para cá, né? Mas no final das contas a meta de inflação para o ano que vem é 3%. E enquanto a gente não tiver um cenário da inflação indo para o centro da meta, o BC dificilmente corta os juros. Acho que é um pouco disso, né? E aí, outra coisa interessante, né? Nessa queda, né, de 3,6 para 3,4 da inflação projetada para 2024, isso ficou muito na conta dos administrados, dos preços administrados, que o BC reduziu aí de 5,2 para 4,6 a estimativa para o ano que vem. E como os administrados pesam com 25% no IPCA cheio, significa que desse 0,2 de redução da projeção para o ano que vem, 0,15 veio dos preços administrados. Então, muito pouco veio dos preços livres. Isso é importante porque os administrados eles são feitos à margem do modelo, né? Você projeta no modelo os preços livres, né? E os administrados depois você coloca para dentro dessa projeção. Então, o que sugere que no modelo dele caiu muito pouco. Muito pouco a inflação daquilo que é transacionário de maneira livre na economia, né? E aí, né, ficou nessas últimas horas, nesses últimos 2 dias, né, uma discussão por que o Banco Central teria reduzido muito pouco a projeção, por que o modelo dele teria dado um número ainda alto de inflação frente ao que se esperava. 3 hipóteses são comumente elencadas aqui. A primeira é que o relatório Focus já embute, né, uma curva de juros menor à frente, então com menos juros a inflação tem que naturalmente ser um pouquinho mais forte, né, um pouco mais alta segundo os modelos. A segunda hipótese, e aí essa faz bastante sentido, né,
é que talvez o Banco Central esteja vendo menos capacidade ociosa da economia. A gente teve um PIB bem mais forte do que o esperado no primeiro TRI, isso foi incorporado, né? Embora ele tenha reconhecido que boa parte disso foi a surpresa do agro, né, como a gente já destacou aqui, mas talvez ele esteja trabalhando com uma capacidade ociosa menor, né, capacidade ociosa menor, mais inflação. E por fim, aí que acho que vai ser bem interessante olhar inclusive a ata que sai a semana que vem, talvez ele tenha, eu saliento essa palavra, né, mexido na taxa neutra de juros, né? Hoje ele claramente diz, né, que ele trabalha com uma taxa de juro real de equilíbrio de 4%, mas nas últimas reuniões ele tem falado, talvez tenha mudado, ele tem dado esse alerta, né, que talvez tenha sido deslocada a taxa de juros real neutra no Brasil e talvez no mundo. Então, pode ser que venha alguma coisa nesse sentido na ata. Aqui a gente está elencando possibilidades, né? E aí, né, não só na ata, como no relatório trimestral de inflação, que também vai acontecer a semana que vem, pode aparecer alguma coisa nesse sentido. Mas, por enquanto, são só hipóteses, né, Caval? O curioso, né, é que você estava levantando todos esses pontos e eu me lembrei que, embora o mercado tenha, né, como você disse, julgado que a projeção do Banco Central de 3,4 tenha sido relativamente rock, no sentido de que acima do esperado, inclusive pelo peso que, como você disse, veio dos administrados, ela é bem menor do que o que está no Focus, né? Que é 3,8%. Né? Então, quando a estimativa Focus está... Por que ela está em 3,8? Porque ainda há incertezas com relação aos núcleos, né, da inflação, a questão muito importante da definição da meta de inflação para 2026, a confirmação das metas de 24 e 25. Né? Então, tem aí uma sugestão, né, de que o Banco Central provavelmente também dá um certo peso a esse tipo de incerteza no momento em que você julga, né, a partir dos modelos, e há vários modelos, e há intervalos de confiança desses modelos, e às vezes você pode, né, de uma maneira julgamental, né, colocar uma projeção ali um pouco mais alta, né, e lembrando que a gente está discutindo aqui 10 bips, 20 bips, não é nada, né, da dimensão de meio ponto ou mais, enfim, então é muito mais um detalhe, né, do que algo que mostre uma visão completamente diferente, né, do Banco Central. Mas o que, a meu ver, a decisão confirmou é que num momento em que você tem ainda essas incertezas e a maior delas, a própria definição aí das metas prospectivas, a confirmação, inclusive, do 24 e 25 em 3%, não havia por que o Banco Central já claramente se comprometer ou sinalizar mais fortemente a data de agosto. Né? E acho que agosto não está fora do jogo. Acho que vai ser uma reunião viva, né? Como os americanos gostam de dizer, o live meeting, né? Uma reunião, né? Para se decidir realmente se corta, se não corta, se for cortar, quanto seria. Né? Vamos falar depois do nosso call, mas eu acho que no final foi uma decisão bem equilibrada, deixou o mercado aí, evidentemente, em dúvida com relação ao próximo passo, né? Muitos achavam que ele já ia deixar esse próximo passo mais claro, mas acho que ele mesmo ainda quer aguardar os eventos futuros, né, para poder decidir lá na frente à luz do que ele conhecer, que hoje ele desconhece, né, que é o que torna a condução da política monetária sempre algo, né, desafiador de lado a lado, para quem está lá e para quem está no mercado acompanhando. Agora, Marcos, também acho que vale a pena colocar isso em contexto, né, do que tem sido as decisões de política monetária lá fora. Nós comentamos aqui o Fed semana passada, né, mas a gente também tem um momento complexo, né, do ponto de vista da política monetária global,
e que certamente tem também repercussões nas decisões do Copom aqui, né? Sim, eu gosto desse ponto porque nos últimos 2 dias eu vi muita argumentação, principalmente no meio jornalístico, de que não foi uma decisão técnica, que foi uma decisão política, inclusive de gente dentro do próprio governo falando que o Campos Neto está atuando contra o Brasil, né? E aqui é muito importante a gente destacar que o combate à inflação ao redor do mundo continua intensa e trazendo surpresas. Essa semana, por exemplo, o Banco Central inglês, de maneira inesperada, subiu os juros mais do que se imaginava. Era esperado uma alta de 25 pontos base e subiu em 50 pontos base, subiu para 5%. Inesperado. Um Banco Central que nem é tão importante assim, o Banco Central da Noruega, também era esperado subir 25 pontos base, subiu 50 pontos base. E por que essa surpresa? Porque a inflação está difícil de ser contornada, de trazer ela para os níveis das metas de acordo para cada país. A gente viu semana passada o Banco Central americano e o europeu subindo juros, quer dizer, o Banco Central americano não, mas o Banco Central europeu sim, mas sinalizando que provavelmente teremos mais altas à frente. A questão de algumas semanas atrás, o Banco Central do Canadá também surpreendeu com uma alta, enquanto ninguém esperava a alta. A Austrália também, algo muito parecido. Então, só para destacar, isso é muito relevante, é que combater a inflação é algo muito técnico, as decisões não são políticas, apesar dessa narrativa se espalhar. Então, e a gente sabe, né, que o corpo técnico do BC é extremamente dedicado à modelagem, muito antenado ao que acontece com os outros países, e muito provavelmente, né, essa cautela, né, que o BC brasileiro está tomando se dá dentro desse contexto global. Isso a gente nunca pode perder de vista esse tipo de coisa, né, Cavalo? Então, acho que eu fico extremamente incomodado quando vejo esse tipo de crítica, enquanto a gente sabe que a gente tem pessoas, tem uma equipe técnica muito forte lá trabalhando em cima disso, né, Cavalo? Então, acho que esse ponto é muito relevante. Acho que tem naturalmente um grau de ruído grande. Nós já havíamos comentado aqui mais de uma vez, né, o fato de que a inflação de 12 meses ela ia fazer um nível em 12 meses muito baixo, né, e vai ainda cair adicionalmente na leitura de junho, e que teríamos, portanto, um aumento desse grau de ruído, né? O que, de novo, a gente tem que ressaltar é que a política está sendo feita dentro de um contexto técnico, né? E o Banco Central tem se manifestado, inclusive, né, de uma maneira mais plural, mais parecida com o que ocorre em outros países, como os Estados Unidos, o Banco Central Europeu também, em que os diretores se manifestam, né, individualmente sob o tema da política monetária, né? Acho que é uma novidade saudável, né, porque você conhece também a visão não só do presidente, do diretor de política econômica, que normalmente são aqueles que falam sobre esse assunto, né, mas também dos demais diretores, entendendo que tem uma decisão colegiada, né, e que ela tem o respaldo técnico do próprio staff técnico do BC, enfim, que cuida de toda esse aparato, modelagem e tudo mais, né? Então, acho que isso corrobora, né, essa decisão, que eu acredito, a melhor que poderia ter sido tomada, né? Bom, nesse contexto todo, nós havíamos, né, feito há cerca de 2 semanas uma mudança na nossa visão aí para uma queda da Selic em setembro, né? No caso em função dessa decisão, né, o mercado havia, né, e entre os economistas e tal, uma grande maioria, e comentamos inclusive isso na semana passada, cerca de 2/3, né, dos analistas prevendo agosto. Ontem o broadcast soltou um consenso já falando em uma ligeira maioria, não muitas casas ali, 19 prevendo setembro, 16 agosto, enfim, já uma bola um pouco mais dividida, uma pequena vantagem em setembro, mas aí também tem muitos que acham que se em setembro cai
meio ponto, enfim. Marcão, fala aí como que ficou o nosso call aí depois do Copom. A gente ratificou, né, aquilo que a gente imaginava como sendo mais provável, né, um corte de 25 em setembro, sucedido aí por cortes de 50, né, até chegar em 9% no final do ano que vem, no quarto trimestre do ano que vem. O único, acho que um ponto interessante só é que no comunicado do Banco Central, ele usa a palavra parcimônia para se referir à condução da política monetária, né? E se a gente buscar em reuniões lá do passado, bem lá atrás, a gente vai achar que em certos momentos, quando ele usou a palavra parcimônia, esteve muito ligado a um ajuste de 25 pontos base. Então, acho que tudo que acabou acontecendo nessa reunião acabou corroborando o nosso cenário, né? De começar apenas em setembro, né? Fazer a guinada do transatlântico, né, de maneira mais devagar, né, em vez de sinalizar algo tão imediato aí para corte de agosto, um negócio mais para frente, e começando devagar, né. Inclusive, isso daria tempo para consolidar essa queda das expectativas de inflação. Você já teria aí algumas semanas após a decisão do CMN, que será provavelmente, né, na manutenção de uma meta de 3%, e aí as expectativas estariam convergindo para alguma coisa perto de 3%, entre 3 e 3,5%, por ali, mais ou menos, um chute aqui, né? E aí, assim, ele ficaria mais confortável em cortar os juros, e aí a gente acredita que, inclusive, né, essa confiança abriria espaço para mais para frente ele cortar de 50 e 50 e fazer um ajuste aí mais rápido e ser um dos primeiros bancos a estar cortando juros, né? Talvez o Banco Central do Chile comece antes, mas a gente estaria muito, muito na vanguarda desse ciclo de ajuste para baixo. E por fim eu lembraria, a gente já falou isso em outras ocasiões, né, que nós já estamos tendo, né, há algum tempo uma melhora das condições financeiras da nossa economia, no sentido de que se tornem estimulativas, né? A curva de juros de longo prazo tem recuado, o dólar para baixo, a bolsa para cima, tudo isso já contrata uma melhora da atividade econômica à frente. O mercado de crédito, né, também um pouco melhor aqui nos nossos acompanhamentos. Bem lembrado, os spreads, enfim. Então, nesse sentido, a gente está claramente numa maré favorável, já comentamos isso, inclusive, com relação ao próprio apetite de risco para ativos brasileiros, né? Então, a única coisa que, a meu ver, hoje pode complicar esse quadro, fora, né, algo que venha do exterior, é novamente um erro de avaliação do governo e fazer alguma bobagem na definição da meta de inflação ou tentar alguma coisa política mais forte contra o Banco Central. Nós estamos finalmente chegando naquele momento que todo mundo queria ver, e como eu tenho dito, inclusive nós na Faria Lima, né, que é a queda da taxa Selic, a melhora da atividade econômica a partir do segundo semestre, ano que vem, enfim. Tomara que o bom senso, né, acabe iluminando, né, os governantes em Brasília para que não atrapalhem, né, esse desfecho que parece bastante favorável. Bom, então acho que ficamos por aqui, né? E voltamos aí na semana que vem comentando aí mais eventos aí econômicos, né? Um bom dia a todos, Marcos. Acho que tem uns recados aí para a gente dar para o pessoal. Lembrar de nossos canais nas mídias oficiais aí, né? No Instagram, LinkedIn, Twitter, no YouTube, né? Quem tiver aí, clica lá para nos seguir aí para os próximos, para acompanhar os nossos próximos eventos, nossos próximos podcasts aí. E uma boa tarde, um bom final de semana a todos. Bom fim de semana.